Graça e paz, amados. Mais um dia. Glória a Deus. Eu te peço que você curta. Vamos orar juntos. Que você compartilhe. Vamos lá. Isaías 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e desprezávamos. Amados, é Davi lá no Antigo Testamento escrevendo isso, profetizando sobre o que aconteceria com Jesus. Olha que coisa tremenda. Jesus não era bonito, sabe? Não era simpático. Vai na contramão do mundo, não é verdade? Porque nós queremos ser simpáticos, queremos ser bonitos, e o nosso mestre nos ensina tudo o contrário, né? Como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. E esse foi o nosso Jesus, tá? No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Quando nós ouvimos isso aqui, né? Nós ficamos assim, mas como, Senhor? Como, né? Meus amados, é a promessa dele de cura sobre nós. É a certeza que nós temos que Deus está conosco. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. O que nós precisamos entender é que houve um corte na história, que dentro de uma cultura, tudo isso aqui aconteceu. Porque lá a exigência para perdão dos pecados, segundo a cultura, segundo a maneira deles crerem, era assim. Nós chegamos depois, mas nós somos aceitos, nós somos os gentios. Então ele sofreu tudo aquilo ali, sem ter pecado algum, para cumprir os mandamentos, cumprir o que a Escritura exigia. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado com os ricos. Olha como que Isaías, olha a profecia. Quanto tempo depois isso aconteceu? Ele foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. É tremendo, né, amados? É tremendo. Levou a culpa, ainda orou para que fôssemos perdoados. Que Jesus lindo, que promessa linda. Então, nós ganhamos tudo de graça, gratuitamente. E podemos dizer que as nossas lágrimas não são só para essa vida, não são para outra vida. Porque nós teremos uma vida eterna, teremos uma vida com o corpo glorificado, sabe? Estaremos do lado de Deus, porque Jesus garantiu isso para todos nós. O quanto nós temos que agradecer a esse Jesus lindo, querido, amado. E tudo que nós estamos vivendo agora, todos nós estamos passando por lutas. Você está passando por provações, eu também estou. Só que isso tudo aí precisa ser visto pelos olhos da fé. Nós precisamos confiar, porque Deus está trabalhando em nós, por nós, para nos lapidar, para que nós estejamos aptos a cumprir os propósitos dele para as nossas vidas. Sofremos no silêncio, ninguém vê, ninguém sabe. Às vezes ficamos sozinhos, sem ter quem tenha condição de nos ouvir. Ficamos desesperados, ficamos angustiados.
mas não vamos deixar de crer. Não vamos de continuar perseverando, mesmo que os nossos sentimentos, a nossa alma esteja gritando. Vamos, sabe, segurar firme nas mãos de Deus. Sabe, hoje quando eu orei, tem dias nas minhas mãos, eu falei, Jesus, segura nas minhas mãos, segura firme nas minhas mãos. Sabe? E a gente pode fazer isso. Isso vai te trazer alívio, isso vai te trazer fé, sabe, esperança. Faça. Jesus, ele não deu um modelo. Você tem que orar assim, você tem que... Não, sabe, ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que está conosco. Então, ele sabe o que nós queremos. Ele sabe o que nós precisamos. E ele não vai nos deixar. Ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Até. Sabe, a nossa vida chega ao final. E se ele voltar antes, ele estará conosco em meio ao sofrimento, em meio a tudo isso que nós temos vivido, porque nós temos passado por coisas muito sérias. Nunca se viu tantas doenças, amados. Não é verdade? Mas é bíblico, né? É o início das dores. É Mateus 24 se cumprindo. Então, tudo que nós estamos vivendo, Deus revelou antes, porque Ele revela. Mas realmente só vai acreditar que Ele revelou, isso tudo é real, aquele que crê em Deus. Porque aquele que não crê, não tem percepção alguma. Vai tomar susto, sabe? Lembra da parábola das 10 virgens? 5 estavam preparadas e 5 estavam distraídas. E na hora que ouviram falar que o noivo estava chegando, queriam que aqueles que estavam preparados cedessem para ela. Só que não é possível ceder. Sabe, não é possível a gente dar nossa fé para ninguém quando Jesus bater a porta. É preciso que cada um trabalhe, desenvolva, sabe, esse relacionamento com Deus. E aí? Ele vai... E aquele que não trabalhou a fé, né? É uma metáfora, aquele que não tem a lamparina acesa, né? Que a lamparina acesa. Ele está preparado, ele está ligado, ele está conectado, ele está buscando. Mas quem não tiver, sabe? Deus dá oportunidade a todos de ouvir a palavra, de caminhar com Ele, de crescer. E aí, e nos deu livre-arbítrio. Ele não força, ele não chuta a porta, ele não arrebenta coração, ele não faz nada disso. A linguagem que ele prefere é a linguagem do silêncio, sabe? Mas ele permite sim. Ele permite, né? Para nossa lapidação, quando ele permite, não é que ele quer nos ver sofrer, não. Ele está realmente aperfeiçoando a nossa fé. A Bíblia fala que o dia de luto, ele é mais precioso que um dia de festa. Já pararam para pensar? Que um dia de luto, todo mundo para pensar, todo mundo tá ali, tá vendo o limite da vida. Poderia ser eu ali. E nós pensamos que todos ali que estão ali vão ali, para aquela caixa ali. Quando nós estamos numa festa, não, nós estamos distraídos, nós estamos celebrando, sabe? Por quê? Faz parte da vida celebrar. Não estou aqui criticando nem ninguém, a Bíblia não critica isso. Tudo com moderação, sim. Mas é muito importante nós estarmos conscientes, estarmos vigilantes, sabe? Não viver um dia como se ele fosse infinito. Tem uma frase que fala, né? Vive esse dia como se fosse o último da sua vida. Trate as pessoas como se fosse o último dia da vida delas. É a sabedoria de Deus, amados. Todo o tempo nos chamando, sabe? Nos guardando, nos protegendo. Esse salmo, você lê ele depois com calma. Ele termina, né, no versículo 12, falando, né, é o grande versículo 12, mas no final ele fala, levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Foi o que ele fez. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Aquele povo que xingava, que cuspia, que machucava. É isso aí, amados. Vamos orar? Ô, Paizinho, a sua palavra foi exposta, Senhor. Nós ouvimos e nós queremos, ó Pai, te pedir restauração para a nossa fé, confiança, Deus, perdão pelos nossos pecados. Pai, que a tua mão, Senhor, esteja sempre sobre as nossas cabeças. Os teus olhos que penetram, Deus, e vê muito além do que o olhar natural pode ver, ó Pai. Esteja nos acompanhando, Deus. Esteja nos ajudando, Deus. Iluminando, Deus, a nossa mente,
as nossas emoções, trazendo a cura, Deus, trazendo a capacidade de perdoar, porque nós só conseguimos isso em Ti. A capacidade ainda mais importante que é de amar, porque quando nós amamos, nós somos capazes de perdoar. Nós não mentimos, nós não machucamos, nós não agredimos, nós não desejamos mal, ó Deus. O maior mandamento. Amar a Ti sobre todas as coisas, amar a nós mesmos e amar o nosso próximo, ó Deus. Ah, Pai, nós precisamos de Ti em todo o tempo todo, Deus. Se inicia uma nova semana, Deus. Ah, Papai, o Senhor já conhece o que vai acontecer em cada um dos dias. Então nós pedimos, ó Pai, que o Teu amor, a Tua sabedoria, Pai, esteja com cada um que está aqui orando, Pai. Com as orações que eles vão fazer também, Deus, porque cada um, nós temos sempre para quem orar, ó Pai, por quem clamar. Muitas vezes são pessoas que não estão desprotegidas, ó Pai, espiritualmente. Então desperta-nos, ó Deus. Dá-nos essa consciência, essa responsabilidade de orarmos uns pelos outros, ó Deus. Em nome de Jesus. Cada pedido feito aí, Deus, pensado, ainda que não tenha escrito, ó Deus, mas só viu, nada te passa desapercebido, ó Deus. Honra, Deus, tem misericórdia, Pai. Muito obrigada, Deus, por podermos estar aqui orando, Pai, falando contigo. Tu és lindo, precioso, nós te amamos. Amém, aleluias. Querido, querida, muito obrigada por ter estado até agora comigo, até o devocional da tarde. Deus abençoe a nossa semana, como eu orei aqui pedindo, né? Que tenhamos paz, que tenhamos sabedoria, que tenhamos tudo aquilo, todos os frutos do Espírito que Deus nos deu. Amém? Beijo no seu coração. Até o próximo.